Olá, pessoal. Continuamos a conversa sobre a fisiologia do sistema urinário com essa figura que foi justamente a que nós terminamos o vídeo anterior, certo? Nessa figura eu simplesmente localizei para vocês, né, o néfron em relação ao rim como um todo. Eu disse para vocês que alguns néfrons, a maior parte deles está no córtex, outros estão, a maior parte, na medula, que do ponto de vista de função não muda nada, que cada ducto coletor, né, deixa eu pegar a caneta aqui, cada ducto coletor, né, se vocês lembrarem esta porção do néfron aqui, ó, é utilizada, né, por 8, 9 néfrons, certo? Deixa eu pegar, acho que não deu aqui. Então, cada ducto coletor destes, né, é usado por diferentes néfrons. Não sei o que houve com a minha caneta aqui, vamos ver. Estranho, não está, mas enfim. Então, depois localizei ali na parte bem inferior da figura a pelve renal, né, que aparece ali numa coloração mais escura, certo? Então, foi aqui que nós encerramos o vídeo anterior e daqui que nós começamos o vídeo de hoje. Muito bem. Esta figura que vocês agora estão vendo aí traz para vocês já alguma coisa dos vasos sanguíneos. Tá? Nesta figura aqui, nesta parte inferior da figura, que mostra o rim inteiro para vocês, vocês estão vendo representado o maior vaso sanguíneo que chega ao rim, né, ou que existe no rim, melhor dizendo, né, e através do qual chega ao rim, ou aos rins, né, direito e esquerdo, o sangue. E este vaso é a artéria renal, certo? Para vocês terem uma noção da quantidade de sangue que chega por esta artéria renal, eu digo para vocês que em torno de mais ou menos, né, pessoal, 20% do sangue que é bombeado pelo ventrículo esquerdo, né, ou seja, que sai do coração para a circulação sistêmica, vem para os rins, né, e chega aos rins pela artéria renal, evidentemente, rim direito, artéria renal direita, rim esquerdo, artéria renal esquerda. Então, isso dá uma noção para vocês da importância que a função renal tem em termos de filtração da corrente sanguínea, né? De retirar do sangue coisas que, naquele momento, já não são necessárias para o animal e que precisam ser excretadas, né? E comentamos no vídeo anterior que uma fonte importante de excreção de substâncias é através da urina, tá? Que é produzida nos rins, certo? Faço um parêntese aqui. Eu falei em rim direito e em rim esquerdo, né? Isso é mais comum em gatos, mas eventualmente alguma coisa em caninos também, mas das espécies domésticas, né? A mais comum de apresentar problemas renais são os gatos, até porque são animais de companhia, né? Animais de pequeno porte e, portanto, muito mais frequente a ida deles, né? A investigação de doenças desses animais pelos veterinários, né? Então, os diagnósticos, obviamente, em pequenos animais, eles se dão em uma proporção muito maior do que em grandes animais, né? Que são criados, na maior parte das vezes, para produção animal, são animais de rebanho, e o indivíduo dentro de um rebanho
de animais de produção, ele perde um pouco a importância, né? Considerando que muitas vezes é um grande número de animais. Então, a preocupação com o indivíduo ela é um pouco menor. Agora, o gato, o cachorro, qualquer alteração que apresente e tal, a pessoa, né, o proprietário logo trata de levar, de procurar um auxílio profissional, né? Então, por isso também os problemas renais são diagnosticados e tratados. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o animal ele tem 2 rins, evidentemente, né? Mas ele pode viver perfeitamente com um único rim. Existem situações, por exemplo, tumor, né, em que é indicado o tratamento cirúrgico, ou seja, a retirada de um dos rins. O animal pode continuar com uma vida perfeitamente normal com um único rim, né? Claro que talvez tenha que ter alguns cuidados em relação à dieta, né, e etc. Mas, do ponto de vista fisiológico, aquele rim que permaneceu, ele assume a função do rim que foi retirado. Tá? E o que acontece? O que acontece é que vai chegar neste rim agora um aporte maior de sangue e este rim vai ter que trabalhar por ele, né, e pelo outro rim que já não existe mais. E normalmente o que observa é uma hipertrofia renal. Ele aumenta um pouco de tamanho, mas ele consegue fazer a função. Tá? Mas, e fecho parênteses, só porque eu falei em rim direito, esquerdo, né, aproveitei para falar sobre isso. Mas o que nos interessa, o nosso foco principal aqui, é que vocês lembrem que uma grande quantidade de sangue que é bombeado do ventrículo esquerdo vem diretamente para o rim. Isso dá uma noção da importância da filtração, né, da retirada de substâncias que já não são mais necessárias e a excreção dessas substâncias na urina. Muito bem. Depois que que o sangue chega aos rins pela artéria renal, ele passa para pequenas artérias, né? E aqui em cima na figura está mostrado para vocês aqui uma pequena artéria, uma artéria que é uma ramificação. As artérias arqueadas, elas são ramificações da artéria renal. Então, o sangue chega pela artéria renal, ele vai se distribuindo pelas artérias arqueadas, uma delas está demonstrado para vocês aqui, e posteriormente, através das artérias arqueadas, ó, vou fazer esse caminho aqui, o sangue, né, vai passando até chegar nas arteríolas aferentes. Tá? É o que esta figura está mostrando. Bom, chama atenção o seguinte, a arteríola aferente já é um vaso sanguíneo que, digamos assim, está em contato íntimo com o néfron. Tá? Se vocês tiverem um pouco de boa vontade, vocês conseguem ver aqui no cantinho, ele desenhou um quadrado aqui, né, onde eu estou passando por cima, é uma janela aqui, né? Depois a gente vai abrir essa janela. Mas ele está mostrando para vocês que essa arteríola, as arteríolas aferentes, né? Cada uma dessas arteríolas aferentes mostrada aí está em contato íntimo com um néfron. Então, as arteríolas aferentes, vocês vão ver depois, já são consideradas elementos vasculares do néfron. Lembra que no vídeo anterior eu citei que, até por uma questão didática, a gente divide, digamos assim, os néfrons, né, em elementos vasculares, que são os vasos sanguíneos que estão em contato íntimo, né, estão em relação íntima com os néfrons, que participam das trocas, né, entre sangue e néfron, e também em elementos tubulares do néfron, que são as porções do néfron propriamente ditas. Tá? Muito bem. Aí, depois das arteríolas aferentes, o sangue passa pelos capilares glomerulares, ele passa pelas arteríolas eferentes, depois ele passa pelos capilares peritubulares e depois ele chega às vênulas. Tá?
E das vênulas, este sangue, agora, já deixando os néfrons, depois das vênulas, o sangue chega aqui, ó, nas veias arqueadas. Uma delas está demonstrada aqui. E das veias arqueadas, agora vocês veem um conjunto delas aqui embaixo, ó, estas veias arqueadas, elas convergem para a veia renal. E pela veia renal, o sangue deixa o rim, certo? Então, eu queria chamar a atenção de vocês, sem entrar muito em detalhes por enquanto, do caminho que o sangue percorre, desde que ele chega aos rins e até deixar os rins, certo? Muito bem. Mas ressalto que dos vasos sanguíneos de nosso interesse, só aparece aqui as arteriolas aferentes, tá? Os outros eu usei mais para que vocês se situassem. Muito bem, vamos adiante. Deixa eu passar o próximo aqui. Aqui, pessoal, sim, aparecem os elementos vasculares do néfron, como o título aí que eu coloquei no slide mostra para vocês. Tá? Então, ali, ó, no slide anterior, vocês viram a arteríola aferente, né? Que é ramificação da artéria arqueada, das artérias arqueadas. E aqui vocês estão vendo, ó, parece aqui um pedacinho da arteríola aferente, certo? E aqui ela continua, ó, arteríola aferente. Vejam bem, como a arteríola aferente já está em contato íntimo, né? Já faz parte, digamos assim, do néfron, certo? Muito bem. Depois das arteríolas, de passar pela arteríola aferente, eu vou falar no plural, vou falar no singular, porque só temos um néfron aqui, né? Mas quando eu falo tudo que eu falar para este néfron aqui, vocês entendam que vale o mesmo para todos os néfrons que existem, tanto no rim direito quanto no rim esquerdo, certo? Então, depois de passar pela arteríola aferente, o sangue chega nesta rede de capilares que eu estou passando aqui, ó, certo? Aqui está representada uma rede de capilares, ó, essa estrutura arredondada aí, estão representados os capilares glomerulares, os capilares do glomérulo renal, certo? Esta rede de capilares. Muito bem. Depois do sangue, que o sangue passa pelos capilares glomerulares, o sangue chega nesta outra arteríola aqui, ó, que a legenda está mostrando para vocês, que é a arteríola eferente. Arteríola eferente. Vejam que cada néfron, como diz ali a figura, tem duas arteríolas, né? E para que vocês não se confundam, o que muda em termos de nomenclatura entre uma e outra é só a primeira letra aqui. Aferente é por onde o sangue está chegando aos capilares glomerulares. E eferente é por onde o sangue está deixando os capilares glomerulares. Muito bem. Logo após passar pela arteríola eferente, o sangue chega numa segunda rede de capilares, que está mostrado aqui para vocês, ó. Eu estou passando por cima de alguns destes capilares, certo? E esta segunda rede de capilares que vocês encontram aqui no néfron são os capilares peritubulares. Aqui, ó, capilares peritubulares. Capilares peritubulares. São esses que eu estou passando por cima aqui, o verde, certo? Estes todos são capilares peritubulares. E após o sangue passar pelos capilares peritubulares, o sangue já começa a deixar o néfron através de vênulas, como eu disse anteriormente, que vão encontrar as veias arqueadas
e as veias arqueadas, por sua vez, vão desembocar, né, entre aspas, lá na veia renal e o sangue, então, deixa o rim, certo? Então, estes vasos sanguíneos descritos aqui são os elementos vasculares do néfron, né? A arteríola aferente, os capilares glomerulares, a arteríola eferente e os capilares peritubulares, certo? Muito bem. Aqui, pessoal, se vocês lembrarem, vou fazer outro parêntese aqui. Se vocês lembrarem lá da Fisiologia 1, quando nós conversamos sobre o sistema endócrino, e falamos especificamente do hipotálamo e da hipófise, lembram disso? Vocês lembram disso, né? Então, eu disse para vocês lá, quando comentamos sobre hipotálamo e hipófise, que havia ou existe uma rede de capilares no hipotálamo, onde são secretados os neurohormônios hipotalâmicos, né? E esses neurohormônios hipotalâmicos, então, secretados na corrente sanguínea, nestes capilares que irrigam o hipotálamo, eles chegam até a adenohipófise pela corrente sanguínea, e aí eles saem da corrente sanguínea e se ligam aos seus receptores que estão presentes nas células adenohipofisárias. Lembram disso? Pois bem, então, recuperando aquilo que eu falei para vocês lá no hipotálamo e na hipófise, e lá no hipotálamo e na hipófise, o animal apresenta duas redes de capilares, uma logo após a outra. Uma no hipotálamo e logo em seguida uma na adenohipófise. São duas redes de capilares bem próximas uma da outra. E lá eu citei o termo sistema porta hipotálamo hipófise. Certo? Aqui nós temos uma situação bem semelhante, né? Temos duas redes de capilares, uma logo após a outra. Estão aqui os capilares glomerulares e logo em seguida, ali, depois da arteríola eferente, já estão os capilares peritubulares, ou seja, uma nova rede de capilares. Ou seja, aqui no rim também o animal tem um sistema porta renal. Tá? E quando nós falarmos do trato, ou melhor, do sistema digestório, nós vamos falar do sistema porta hepático, né? Que é constituído por capilares que irrigam intestino, principalmente, e aqueles capilares que irrigam o fígado, certo? Muito bem. Então, estes são os elementos vasculares do néfron. Vamos adiante. Nesta figura aqui, ó, vocês estão vendo agora, demonstrados, os elementos tubulares do néfron, as partes do néfron, as porções do néfron propriamente dita. Tá? Então, só para a gente se situar e já começar a fazer uma relação entre os elementos tubulares que vocês estão vendo aí e os elementos vasculares que a gente estava vendo na figura anterior, aqui, ó, no desenho aparecem as duas arteríolas, certo? Esta aqui, por onde o sangue está chegando, é a arteríola aferente. E esta aqui, por onde o sangue vai deixar os capilares glomerulares, a arteríola eferente. A mesma que vocês viram na figura anterior. E aqui não estão aparecendo os capilares glomerulares, que estão localizados aqui, né? Porque aqui os capilares glomerulares, eu estou representando aqui os capilares glomerulares, tá? Aqui os capilares glomerulares aparecem cobertos por esta estrutura do néfron, que é chamada de cápsula de Bowman. Ficou cortado aqui na figura, mas eu estou escrevendo um C aqui, ó. Cápsula, tá? Do glomérulo ou cápsula de Bowman, certo? Isso aqui é um C e aqui embaixo é um B, B de Brasil, Bowman, tá? Cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é essa estrutura que reveste os capilares glomerulares. Tá? Se a gente cortasse ali uma fatia daquela
a cápsula de Bowman e rebatesse ela, vocês iam enxergar dentro dela ali, embaixo dela, né, os capilares glomerulares. Muito bem. Então, pessoal, eu já posso dizer para vocês o seguinte, ó, 20%, mais ou menos, né? 80% das substâncias que estão na corrente sanguínea esqueçam esse percentual aí, mas uma quantidade considerável, tá, de substâncias que estão circulando na corrente sanguínea, ao chegarem nos capilares glomerulares, depois eu vou mostrar para vocês como isso acontece, estas substâncias deixam a corrente sanguínea e caem na luz, no lúmen da cápsula de Bowman, ou seja, uma quantidade considerável de substâncias que estão circulando na corrente sanguínea, ao chegarem nos capilares glomerulares, deixam os capilares glomerulares e caem na luz, tá, do néfron. Eu vou mostrar para vocês mais adiante, não se preocupem ainda com essa quantidade agora, tá? Eu vou mostrar para vocês como isso acontece e mais ou menos o quanto de substâncias deixam o sangue e caem na luz, caem naquele líquido, né, que preenche a luz do néfron, que eu disse para vocês no vídeo anterior, que é o líquido ou fluido glomerular. Tá? Então, aqui a gente já consegue começar a fazer essa relação entre elementos vasculares e elementos tubulares do néfron. Tá? Não se preocupem, eu vou repetir isso que eu falei agora e vou mostrar para que vocês vejam o que eu falei. Mas o fato é que, após a cápsula de Bowman, aparece uma outra porção, um outro elemento tubular do néfron, que é o túbulo proximal. Túbulo proximal, mais ou menos daqui até aqui, ó. Certo? Então, tudo isso aqui é túbulo proximal. Certo? Depois do túbulo proximal, o fluido glomerular chega à alça de Henle, ou alça de Henle, como vocês preferirem. Esta alça de Henle, ela tem um ramo descendente e ela tem um ramo ascendente da alça de Henle. E a alça de Henle vem mais ou menos até aqui, ó, como está indicando na legenda para vocês. A alça de Henle é um outro elemento tubular do néfron. Depois da alça de Henle, vem o fluido glomerular, né? Chega ao túbulo distal. Né? O túbulo distal, como está citado aqui, ó, vem mais ou menos até aqui, assim. Até aqui é túbulo distal. E depois do túbulo distal, vem aqueles túbulos coletores, como ele chamou aqui, ou ductos coletores, que eu disse para vocês no vídeo anterior. Tá? Este aqui é um túbulo coletor que é comum a mais de um néfron. Aqui está mostrando só um néfron, mas vocês podem ter a noção que tem um túbulo distal terminando aqui, tem o outro túbulo distal de outro néfron, de um terceiro néfron terminando aqui, o túbulo distal de um quarto néfron terminando aqui, o túbulo distal de um quinto néfron terminando aqui. Todos esses néfrons, eles desaguam, né? Ou seja, o fluido glomerular chega no mesmo ducto coletor. E, a partir daí, ao chegar o ducto coletor, ele vai cair na pelve renal, certo? Na pelve renal, que vocês já viram no vídeo anterior, que os ductos coletores, ou túbulos coletores, como ele chamou aqui,
desaguam, né, na pelve renal. E depois, este líquido, ou fluido glomerular, ao cair na pelve renal, ele já passa a se chamar urina. E aí, esta urina deixa os rins, né, através dos ureteres e vai para a bexiga, como mostra aí a figura. Certo, pessoal? Muito bem. Então, estes aqui, ó, são os elementos tubulares do néfron. No slide anterior, vimos os elementos vasculares. E neste, vocês estão vendo os elementos tubulares do néfron. É importante, como eu disse para vocês, recapitulando, por questões didáticas, a gente separa em elementos vasculares, que eu mostrei no slide anterior, e os elementos tubulares que vocês estão vendo aqui. Mas, na prática, a gente tem que imaginar que esses elementos vasculares e tubulares, eles estão interagindo sempre. Como assim, professor? Imaginem que há uma troca constante entre substâncias que estão no sangue, ali no glomérulo, nos capilares glomerulares, passando para o fluido glomerular, e depois, ao longo do néfron, no túbulo proximal, na alça de Henle, no túbulo distal e nos túbulos coletores, substâncias que estão no fluido glomerular passando para o sangue e muitas substâncias que estão no sangue passando para o fluido glomerular. Tá? Então, há uma troca constante entre sangue, fluido glomerular e sangue, tá? Para a gente começar a associar elementos vasculares e elementos tubulares do néfron. Muito bem. Aqui, ó, é só uma curiosidade, é uma foto de microscopia eletrônica que vocês estão vendo aí, né? Só para dar uma ideia, os capilares glomerulares, o glomérulo, né? Que vocês estão vendo, ó, os capilares glomerulares aqui. Essas estruturas todas aqui são os capilares glomerulares. Provavelmente aqui estamos vendo um corte, difícil dizer, né? Provavelmente de uma arteríola ou de um túbulo distal. Tá? Aqui também tem uma outra estrutura aqui, né? Que provavelmente seja uma porção do túbulo distal, e aqui vocês conseguem ver, ó, que tem luz ali, né? E está preenchido por fluido glomerular. Tá? Mas só é mais uma curiosidade, é uma foto bonita do assunto, eu mostro para vocês. Deixa eu passar o próximo slide. Puxa, trancou aqui. Aqui, ó. Muito bem. Nós estamos quase chegando aos 30 minutos, tá? No próximo vídeo, nós iniciaremos desta figura aqui, tá? E nesta figura aqui, de uma forma esquemática, né, desenhada ali, vocês já começam a ver a relação entre elementos vasculares e elementos tubulares do néfron. Ou seja, vocês já começam a ter uma noção das funções do néfron, né? Da formação da urina, certo? Que é o resultado das trocas entre sangue e fluido glomerular e sangue. O que o animal ainda precisa manter, e passa por essas trocas, mas continua na corrente sanguínea, vai pela veia renal deixar o rim e continuar circulando. E uma certa quantidade de substâncias, evidentemente, né, na maior parte das substâncias bem menor do que aquela que continua circulando, né, precisa ser eliminada na urina. Pois bem, então, depois dessas trocas todas, essas substâncias continuam no fluido glomerular até cair na pelve renal, ou seja, formar a urina, tá? E quando eu falo em substâncias, eu estou falando em várias substâncias, em muitas substâncias. Praticamente tudo que está circulando na corrente sanguínea pode ser encontrado na urina. Pode, tá? Mas claro, né, pessoal, assim como a substância mais abundante do sangue é a água, na urina também é água, tá bem?
Então, hoje ficamos por aqui, chegamos aos 30 minutos. No próximo vídeo, repito, a gente começa desta figura, tá? Que é bastante autoexplicativa, né? Vocês têm uma legenda ali e a gente vai falar dela. Tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que dúvidas vocês podem me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp, como preferir, tá bem? Um abraço, tchau, tchau.